E o tema de hoje é felicidade. Quero mandar um grande abraço a todos que nos acompanham em São José do Rio Preto e também no mundo. E mandar um abraço à galera do Mercadão Municipal da cidade, o grande Tadal. Grande abraço, meu colega, meu amigo. Estamos ao vivo e o tema é felicidade. E o tema é felicidade porque felicidade me parece ser a coisa que as pessoas mais procuram. Me parece ser o estado de espírito que as pessoas desejam estar sempre. E ao mesmo tempo essa felicidade parece tão fugidia, parece nos escapar permanentemente. A felicidade é o grande tema, felicidade é aquilo com o que as pessoas mais se envolvem, querem, desejam, né? Tentam achar, buscar, encontrar, né? Seja em outras pessoas, seja nas coisas, seja em si mesmas, né? Seja numa religião, numa fé, numa crença. Enfim, felicidade é o tema nosso de hoje. E felicidade para você é o quê? O que felicidade para você significa? O que é felicidade nos variados momentos da vida que a gente vive, né? Então a felicidade é alguma coisa aos 20 anos, é outra coisa aos 40, é outra coisa aos 50, 60 anos. Também tem essa questão. Quer dizer, a felicidade é alguma coisa que varia, que se modifica, que se transforma à medida que a vida passa e que a nossa experiência com a vida também muda, a nossa relação com a vida vai mudando. É interessante observar que a felicidade ela se transformou num produto, né? E talvez isso tenha sido um dos grandes problemas hoje para as pessoas viverem essa tal felicidade. A felicidade virou um produto, ela virou uma mercadoria, ela virou acesso a determinadas coisas que parece que sem não somos felizes, né? E aí as coisas começaram a ficar confusas. À medida em que a felicidade deixa de ser uma satisfação emocional, à medida que a felicidade deixa de ser um viver, né, da alma, né, uma coisa que transcende a nós mesmos, e ela passou a ser a realização por meio de posses das coisas, por meio de, enfim, né, a indústria publicitária, todo o mercado trabalha com a ideia de que a felicidade é alguma coisa que está atrelada, não é, a uma roupa, a um carro, a uma viagem, né, a uma casa em algum lugar específico, enfim. Nos é vendida a ideia de maneira permanente que a felicidade não é algo que nasce dentro de você, que vem de dentro do seu âmago, que vem de dentro do seu ser mais profundo e emerge, né, num estado que produz felicidade. Nós estamos cada vez mais ligados à ideia de que a felicidade é algo exterior, que ela vem de um outro lugar até nós, né? Então a felicidade está associada sendo algo exterior, é aquilo que quase sempre nos oferece a indústria publicitária, é o que nos oferece o mercado de consumo e etc. Enfim, felicidade é o tema do programa de hoje. A felicidade, eu fiz a postagem no meu Facebook, Luciano Alvarenga, né, que fiz a postagem do programa de hoje, e também na TV da Cidade. Se você quiser participar, aliás, esse tema é uma sugestão do Misael Rodrigues. Misael, um grande abraço, obrigado pela sugestão. O Misael fez essa sugestão do tema. Aliás, você deve fazer a sugestão de temas aqui para o programa. E à medida que a gente for desenrolando os dias, for fazendo os programas, vamos incluindo o tema que você sugerir. Claro, se eu me sentir também em condições de falar sobre o assunto. Mas tendo condição, vou falar e a gente vai conversar e vai trocar ideia e vai falar sobre o assunto. Olha só. Eu tenho a impressão que, por alguma razão, aliás, por várias razões, mas eu tenho a impressão que a gente se desconectou de nós mesmos, né? Muitos de nós estamos estamos desconectados de nós mesmos, né? Perdemos, alguma coisa foi perdida num dado momento, né? Sabe aquela bandeira, aquele norte que te guia, que te leva para frente? É como se, para muitos de nós, esse norte tenha deixado de existir. É como se de repente nós não soubéssemos mais
para onde nós estamos navegando. Tem uma frase, eu não sei se é do Fernando Pessoa ou do Drummond, que diz assim: nenhum vento ajuda o barco que não sabe para onde navega. Não é? A felicidade está muito ligada a essa ideia. A felicidade está muito ligada ao nosso norte. Está muito ligada àquele lugar para onde nós estamos indo. O lugar no sentido do destino da nossa vida. Qual é o destino da nossa vida? Para onde nós estamos navegando? Para onde a gente está indo? O que nós estamos fazendo, construindo, né? Qual é o sentido que nos norteia? Sentido é aquilo que me dá concretude para o fazer. Quando há um sentido na minha vida, quando há um destino aonde eu quero me realizar, o destino que eu realizo, eu concretizo esse destino no dia a dia. Eu vou construindo esse destino no dia a dia. A felicidade está dentro desse contexto. A felicidade está dentro dessa ideia. É interessante, entretanto, que por outro lado, cada vez mais nós passamos a imaginar que a felicidade é alguma coisa que está atrelada, por exemplo, eu me sentir mais bonito, por exemplo, fazer plástica, né? Fazer uma recalchutagem física geral. Eu não nego, e ninguém pode negar, que certamente esse tipo de procedimento pode trazer sim um nível de satisfação para a pessoa que faz. Claro que traz. A questão não é essa. A questão é quando a vida para mim não parece ter sentido, ou a felicidade não é alguma coisa que eu possa alcançar se eu não lançar mão desses procedimentos, se eu não lançar mão de fazer aquilo tudo que é vendido publicitariamente como uma coisa bacana. Eu acho que aí está o problema. Aí está a questão. Porque as coisas, na verdade, só fazem sentido quando elas têm uma razão de ser, quando elas têm um significado. Sem esse significado, é muito difícil que nós consigamos ser felizes. Então eu fico mais bonito, eu me arrumo, eu coloco peitos novos e mais bonitos e mais altos, tá? Mas se esses peitos novos, né, se uma plástica nova que eu faço em mim, se isso não está em diálogo com um interior ajustado, um interior equilibrado, um interior profundo, um interior que compreende a experiência da vida, que compreende o viver, que compreende o viver de si mesmo, evidentemente, a sua própria história. Quer dizer, se eu não tenho um interior, né, se eu não tenho um equilíbrio espiritual, emocional, né, de alma, não tem como tudo aquilo que eu fizer exteriormente não se reflete dentro, né, não consegue encontrar dentro de mim a satisfação, não consegue encontrar dentro de mim aquela alegria, aquela felicidade de você estar bem, de você estar feliz. É essa que é a questão. A questão não é exatamente aquilo que você faz do ponto de vista exterior para ser feliz, mas o fato de que se essas coisas que você faz exteriormente, como um carro, uma plástica, uma casa nova, né, uma roupa, etc., se isso está em diálogo com alguma coisa em você, no seu mais íntimo ser, e que daí sim possa te produzir felicidade. Em 1 minuto eu volto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Olá, estamos de volta ao vivo aqui na TV da Cidade, eu, Luciano Alvarenga, com o programa Luciano Alvarenga Debate Felicidade. Clebinho pediu aqui para eu repetir a frase do poema, que eu não sei se é do Fernando Pessoa, do Drummond, talvez seja até de um outro, estou confundindo, mas a frase é o seguinte, né? Vento nenhum ajuda o barco que não sabe para onde navega. Uma coisa mais, talvez até o verso não seja isso, mas a ideia é essa. A felicidade é um momento. Felicidade é um cintilar de instante, né? A felicidade é alguma coisa que acontece num dado instante de segundo, dentro de um processo de vida e de coisas que você está fazendo, que você está vivendo. Eu gosto de dizer para os meus alunos assim, a felicidade é assim, por exemplo, eu dou uma aula e eu gostei muito daquela aula, e a aula foi muito bacana, e tudo aquilo que estava proposto para acontecer na aula acontece. Então eu me encho de contentamento, né? Eu me encho de contentamento, me encho de uma alegria, né? de uma satisfação, e isso me entorpece de felicidade, né? Então eu saio da sala de aula entorpecido por aquele contentamento, que é o contentamento que nós dizemos felicidade. Mas eu ando 5, 10 metros e eu me encontro com outros alunos, ou com um outro professor, e a gente conversa alguma coisa, e o aluno fala, pô, não tirei nota, fui mal na prova, eu perdi a prova, quer dizer, ele traz algum elemento da realidade ali onde eu estou inserido, e aquela conversa já desmancha aquele estado de felicidade em que eu estava. Felicidade é isso aí. Felicidade é um instante de segundo, é um cintilar de instante, é uma brisa, uma lufada de vento fresco que bate na nossa alma, não é? E nos alegra e nos contenta e nos deixa felizes e faz com que as coisas tenham sentido. Faz com que as coisas tenham uma razão de serem, tá? E é o que nos enche de energia, que nos enche de alegria para voltar a continuar a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então eu tenho a impressão que felicidade não é um lugar do outro lado da montanha, na beira de um riacho, numa casinha com fogão de lenha, né? Essa imagem bucólica. Quer dizer, a felicidade não é um lugar onde você chega e será feliz para sempre. A felicidade não é um estado permanente de satisfação. Qual é que é o nome daquele filósofo? Eu nunca esqueço o nome dele, agora esqueci, mas a frase dele é assim: a vida é uma eterna lamúria interrompida por momentos de felicidade. Ele é um filósofo, não é um filósofo do bom humor, como você está percebendo, né? Mas o fato mas há uma ideia, eu não acho que a vida é uma eterna lamúria também, tá? Também não acho que seja isso, mas essa ideia de que a vida é um fazer diário, a vida é um envolvimento com projetos, é um envolvimento com o cotidiano que precisa fazer sentido. É um envolvimento com o cotidiano que precisa fazer sentido. Quer dizer, qual é o sentido que eu empresto ao que eu estou fazendo? Estou fazendo aquilo porque e aonde aquilo que eu estou fazendo me leva? Para onde eu estou indo com a minha vida, com o cotidiano da minha vida? É o sentido da vida dentro do cotidiano das coisas que eu faço que me traz momentos de felicidades maiores ou menores, que me permite estar bem, satisfeito, contente, alegre com aquilo que eu estou envolvido. A felicidade é isso. A felicidade não é exatamente você estar todo o tempo pleno de satisfação, mas a felicidade também é o fato de você saber que está no seu caminho. Aliás, o Raul Seixas tinha uma frase que dizia, tem uma frase de uma música dele que dizia: eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. Eu acho que quando a gente sabe que está no próprio caminho, que está no caminho que é o seu caminho, nós estamos vivendo mais facilmente a possibilidade de estarmos mais vezes felizes. Sem contar o fato que caminhando no seu próprio caminho, a sensação que você tem é que as coisas são mais fáceis. A sensação que você tem é que a vida é mais pródiga, né? Que a vida é mais amorosa. Ainda que nesse caminhar, e isso é natural,
ainda que nesse caminhar você tropece, você caia, você se machuque, você se frustre, né? Você se entristeça, mas você jamais desiste, você jamais se deprime, você jamais se derrota, porque você sabe, eu estou caminhando na minha estrada, eu estou no meu caminho, e quem sabe que está no seu caminho, caminha o melhor caminho. Essa é uma questão que me parece bastante verdadeira, bastante bacana. Então, é importante essa questão. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu adquiro, não é aquilo que eu compro, é aquilo que faz sentido para que a minha vida tenha um norte. Com o que eu estou envolvido? Alguém que esteja na profissão que de fato gosta de estar, que de fato nasceu para realizar, essa pessoa viverá inúmeros problemas, naturalmente, mas ela está no lugar onde ela deveria estar. Ela está no caminho onde ela precisa se colocar. A grande questão que eu tenho que me fazer é: qual é o sentido que a vida precisa ter para mim, para que eu viva melhor, para que eu viva bem? A felicidade tem a ver com isso. A felicidade tem a ver com eu separar aquilo que é exterior, aquilo que é imagem, aquilo que é mercadológico, daquilo que realmente faz sentido, daquilo que mexe com a minha alma, daquilo que me excita, que me provoca, que me traz do fundo do meu ser, que me contenta e que me alegra. Eu preciso separar essas duas coisas para que eu consiga, ao fazer essa separação, conseguir distinguir aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é a essência da minha vida, da minha existência, daquilo outro que é exterior, que é aparência, que é simples coisas que passam, que se transformam, que se envelhecem, que são substituídas. Essa é a grande questão. Essa é a chave. Aí reside a capacidade nossa de estarmos bem ou não, de estarmos felizes ou não. Aí é o segredo. Em 1 minuto eu volto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Opa, voltando na 4. Estamos na 4. Na 4 é a TV 4, tá? Aqui a TV 4 não, a câmera 4. Eu quero ler para você uma pequena mensagem, tá? Que é a seguinte, olha só. Deixa eu ver se eu amplio aqui para ficar... Aí, melhorou. Olha só. Não está falando de felicidade, mas está falando com o contexto da felicidade, tá? Essa frase é da Marta. Marta, Crônicas da Marta. Eu estou conhecendo agora, que eu acabei de receber. Olha só. Toda mudança cobra um alto preço emocional. Antes de se tomar uma decisão difícil e durante a tomada, chora-se muito. Os questionamentos são inúmeros, a vida se desestabiliza. Mas então chega o depois, a coisa feita, e aí a recompensa fica escancarada na face. Mudanças fazem milagres por nossos olhos, e é no olhar que se percebe a tal juventude eterna. Um olhar opaco pode ser puxado e repuxado por um cirurgião a ponto de as rugas sumirem, só que continuará opaco,
Porque não existe plástica que resgate o brilho de um olhar. Quem dá brilho ao olhar é a vida que a gente optou por levar. Crônicas da Marta, Crônicas de Marta, digita aí no teu internet, Marta com TH. Eu acho que me parece muito bacana me parece muito bacana essa ideia. A vida não é fácil. E eu não quero aqui transformar esse tema da felicidade numa banalidade. A vida é difícil. Não é? A vida não é fácil. A vida definitivamente não é para amadores. Viver é complicado. Viver é significar e ressignificar o sofrimento. Viver é fazer escolhas, pagar um preço por elas. Viver as consequências dessas escolhas, sejam boas ou ruins. A vida é você permanentemente olhar para trás e perceber e reconhecer aquilo tudo que você fez. A pessoa que você se transformou. Aquilo que você disse e quis e acreditou um dia e o significado das coisas que você acreditou. Então viver não é uma coisa simples. Na vida nós nos alegramos, nós nos felicitamos, nós nos realizamos, mas também nós choramos, nós também caímos, nós também nos entristecemos. O grande segredo é se levantar. O grande segredo é voltar à tona. O grande segredo é se colocar em pé e andar. Levantar o olhar e jogá-lo até o horizonte, que é o horizonte do seu destino, que é o horizonte da tua vida. A felicidade está dentro desse contexto. A felicidade está dentro do contexto da vida das pessoas que, com a experiência, com o aprendizado, com a sabedoria que o tempo nos dá, separar entre as coisas que realmente têm valor das coisas que não têm valor nenhum. Eu não nego que as coisas que não têm valor nenhum também nos agradam na vida e muito. E elas são ótimas que existam e nós também gostamos dela. Mas nós também precisamos saber que essas coisas não têm nenhum valor. E ela está ali para me contentar, para me alegrar numa futilidade que é importante para que eu fique bem. Mas é aí também que eu preciso ter consciência de o que é realmente que me felicita e o que é realmente que tem valor, e olhar para essas coisas que têm valor com o valor que elas possuem. A felicidade é resultado disso. A felicidade não é resultado de uma alegria enorme. A felicidade é resultado de você olhar para você e se sentir feliz com o que você é, com o que você se transformou, com as coisas que você faz, com quem você as faz, tá? E qual é o significado da vida que você leva. A felicidade mora aí em algum lugar. Ela mora aí nesses pequenos detalhes, nas coisas simples, como todos dizem, e é verdade. É interessante, a gente sempre chama a atenção disso. A felicidade está nas coisas simples. As coisas simples são as mais complexas. É contraditório, mas é assim. As coisas simples, o que são? Uma amizade, um relacionamento amoroso, né? A nossa vida naquilo que nos faz sentido. E essas coisas são complexas e são difíceis de serem construídas, mas elas são difíceis exatamente porque elas demandam um olhar simplista, um olhar simples, um olhar que as faça serem enxergadas como elas realmente são. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que me assiste hoje, ao vivo aqui na TV da Cidade. Não há outra coisa que nos faça mais sentido na vida do que estarmos felizes. Mas a felicidade é resultado de como nós levamos a vida. A felicidade é resultado das escolhas que nós fazemos. E essas escolhas precisam estar atreladas àquilo que eu realmente sou, aquilo que me é no meu mais profundo ser. O que me constitui na minha profundidade. A minha vida só faz sentido quando esse eu vem à tona e aflorece. E a minha vida é a realização desse ser. Aí a felicidade é possível. Aí a felicidade acontece de fato. A felicidade
jamais é alguma coisa possível no desequilíbrio. A felicidade é alguma coisa que jamais é possível na desordem, no desencanto, na desestruturação. A vida precisa estar num estado de equilíbrio, a vida precisa estar num estado de calmaria para que haja felicidade. Calmaria não quer dizer que a sua vida tenha que ser tranquila. Calmaria é quando, ainda que eu estou no agitado do mar, tenho segurança e convicção de que no leme do meu barco sou eu que estou no comando. Ainda que o mar lá fora esteja agitado, revolto, você segue firme no leme da sua vida. Compreende? Percebe que a questão da felicidade está atrelada, então, a uma série de outras tão importantes quanto ela. Nossa, eu estou enrolado hoje. Equilíbrio, maturidade, sabedoria, conhecimento, amizades, amor. Tudo isso compõe a argamassa que possibilita nós estarmos bem. Tudo isso que compõe esse caldo de coisas sem o qual nós não conseguimos viver bem. É por isso que felicidade é um tema que todo mundo fala, todo mundo comenta, né, todo mundo quer, mas a grande questão não é querer, a grande questão não é falar, mas a grande questão é um auto-olhar, um mapeamento de si mesmo que permita a você se equilibrar, ficar bem, se ajustar, né, realizar-se no sentido de estar equilibrado, ajustado, equalizado, calmo. Trazer calma para dentro de si. Eu dei uma palestra, aliás, esses tempos atrás, numa escola pública, aqui no Cardeal Leme, aqui no centro de Rio Preto, e me convidaram para falar sobre questão de tecnologia, etc e tal. Só que chegou lá na hora, eu não sei o que aconteceu em mim, e eu resolvi falar de outra coisa. Eu resolvi falar sobre silêncio. A importância do silêncio ali para eles, aqueles adolescentes de colegial. A importância do silêncio. E como o silêncio é uma coisa fundamental, sabe? Quando você desliga o som, desliga o computador, você tira o fone do ouvido, né? Você busca o silêncio. O silêncio, para você auscultar a tua alma, ouvir a tua alma. Deixar com que a tua mente e o teu coração se acalmem, tranquilize. Porque a nossa alma está todo o tempo falando coisas para nós. E essas coisas são fundamentais. A alma nunca nos fala coisas que não sejam as fundamentais. O silêncio é fundamental para eu ouvir o que a alma está me dizendo. Ouvir o que vem do meu fundo ser. Porque só é possível eu viver bem dentro do silêncio, eu escutar o que está me sendo dito pelo mais fundo do meu ser. E daí eu viver e realizar e concretizar aquilo que vem de dentro de mim. Tem muita gente que não consegue se ajustar consigo mesmo, porque não param para ouvir a si mesmo. Não param para fazer silêncio e descobrir no silêncio o que ela realmente é e o que ela precisa. Grande abraço, obrigado pela audiência.